Híbrido elétrico plug-in, nossa, parece que o mundo dos carros virou uma verdadeira sopa de letrinhas, não é mesmo? É muito fácil a gente se sentir um pouco perdido no meio de tantos termos. Mas e se a gente pudesse desvendar tudo isso? Desde aquele motor que ronca alto, que a gente já conhece, até esses mais novos que zoomem de forma super silenciosa. É exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos juntos nessa jornada, dos pistões até os plugs. Preparados? Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa na familiar era da combustão, com os motores que todo mundo conhece. Depois, vamos dar uma olhada nos espertos ajudantes híbridos. Aí a gente investiga se dá mesmo para ter o melhor dos dois mundos. Em seguida, aceleramos fundo na revolução elétrica. E para fechar, damos aquela espiadinha no que o futuro dos combustíveis nos reserva. Bom, vamos começar pelo começo, claro. Com aquele som, aquela força que, sem dúvida, definiu o século XX. É hora da gente revisitar o coração pulsante da maioria dos carros que já circularam por aí, o famoso motor a combustão interna. Pensa nisso aqui como uma dança, sabe? Uma coreografia perfeita de 4 passos, acontecendo milhares de vezes por minuto. Primeiro, admissão. O motor respira, puxando ar e combustível. Segundo passo, compressão. Tudo isso é espremido com muita força. Terceiro, combustão. Uma faísca gera uma pequena explosão que empurra o pistão para baixo com tudo. E por último, o escape. Os gases queimados são jogados para fora. É uma engenharia incrível, sem dúvida. Mas aqui está o segredo. Uma parte enorme da energia dessa explosão não vira movimento. E é exatamente aí que a nossa história começa a mudar. E esse slide aqui mostra, de um jeito que choca um pouco, o porquê de toda essa revolução que a gente está vendo. Olha só para a esquerda. No motor a combustão, é como se, a cada R$ 10 gastos em gasolina, 7 fossem literalmente jogados fora em forma de calor. Só R$ 3 de fato movem o carro. Agora, olha para a direita. No motor elétrico, 90% da energia da bateria vai direto para as rodas. Isso não é só uma melhoria, gente, é uma mudança total de jogo. Então, como é que se resolve esse problema gigantesco de desperdício sem ter que abandonar de vez o motor que a gente já conhece e confia? A primeira solução foi genial. Arranjar um ajudante para ele, um parceiro elétrico. A grande mágica por trás de todo o carro híbrido é essa tal de frenagem regenerativa. Pense em toda a energia que o carro perde quando a gente pisa no freio. Em vez de simplesmente virar calor e se dissipar, o motor elétrico inverte o papel dele, vira um tipo de gerador e transforma essa energia da freada em eletricidade que vai de volta para a bateria. Ou seja, cada parada no semáforo vira uma micro-recarga. É literalmente reciclar o movimento. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, porque, olha só, nem todo híbrido autocarregável é igual. Como a tabela mostra, existe o híbrido leve, o MHEV, que é basicamente um empurrãozinho elétrico para ajudar o motor principal a gastar menos. E aí tem o híbrido completo, o HEV, que é aquele que realmente consegue fazer diferença no dia a dia, sabe? Capaz de rodar quietinho só no modo elétrico, no trânsito pesado da cidade, por exemplo. Mas e se fosse possível fazer o trajeto de casa para o trabalho todo dia sem usar uma gota de gasolina, mas ainda assim ter a segurança de um motor a combustão para aquela viagem de fim de semana na estrada? É exatamente aí que a gente entra no próximo nível da evolução dos híbridos. E essa é a grande proposta do híbrido plug-in, o PHEV. A diferença é que ele tem uma bateria bem maior que pode ser carregada na tomada de casa, igual a um celular. Isso dá para ele uma autonomia só na eletricidade que é suficiente para a rotina da maioria das pessoas. Ir para o trabalho, levar as crianças na escola, tudo isso sem ligar um motor a combustão. Mas se pintar uma viagem longa, o motor a gasolina está lá, prontinho para entrar em ação. É a união da economia do elétrico com a liberdade da gasolina. Bom, chegou a hora do grande salto. Agora a gente esquece o tanque de gasolina, a troca de óleo, o barulho do escapamento. A gente está entrando de cabeça na era puramente elétrica. E olha só para essa imagem. De um lado, aquele emaranhado de peças, engrenagens, pistões, toda a complexidade de um motor a combustão. Do outro, a simplicidade elegante de um carro elétrico, que é basicamente uma bateria, um motor e pouquíssimas partes móveis. Isso não quer dizer só menos barulho, não. Significa o fim da troca de óleo, de correia que arrebenta, a manutenção fica drasticamente mais simples. O primeiro benefício que todo mundo sente é no bolso. Esse número aí, R$ 52, é uma estimativa do custo para encher o tanque de eletricidade e rodar mais de 400 quilômetros. Agora, para e compara isso com o preço para encher um tanque de gasolina hoje. A diferença é brutal. Mas não é só sobre economia. A outra grande revolução é a sensação de dirigir.
Num carro elétrico, toda a força do motor está disponível no exato instante em que se pisa no acelerador. O resultado? Uma aceleração silenciosa, mas tão forte que chega a colar o corpo no banco. É uma agilidade que redefine o que a gente entende por prazer em dirigir. Ok, então saímos das explosões e fomos para as baterias. Parece que o futuro é esse elétrico, certo? Talvez. Mas e se existisse uma outra forma de gerar eletricidade dentro do próprio carro, sem precisar esperar horas para recarregar na tomada? É aqui que a história do hidrogênio entra. Imagina um carro elétrico, com toda aquela suavidade e silêncio, mas que pode ser recarregado em 5 minutos num posto, igualzinho a um carro a gasolina. Essa é a grande promessa da célula de combustível a hidrogênio. Ele gera a própria eletricidade a bordo e a única coisa que sai do escapamento é vapor de água. Só que existe um grande porém nessa história. O carro a hidrogênio só é limpo de verdade se o hidrogênio que ele usa for produzido de forma limpa também, usando energia solar ou eólica, por exemplo. O grande desafio é garantir que toda a cadeia, desde a produção do combustível até o que sai do escapamento, seja realmente verde. Então, a gente passou dos pistões barulhentos para os plugs silenciosos e demos até uma olhada no hidrogênio. A tecnologia nos deu um leque de opções que nunca existiu antes. A grande questão que fica, e que este slide provoca, não é mais só sobre engenharia. É sobre escolha. Gasolina, híbrido, elétrico, o que vai mover o nosso caminho daqui para frente?